Olá pessoal, hoje vamos encerrar o tema Teoria Elementar do Transporte falando sobre o escoamento em um tubo, sobre diferentes regimes de escoamento. Hoje vamos considerar três tipos de escoamentos em densidades diferentes. Vamos considerar o escoamento quando ele é dominado por colisões. Esse é um escoamento típico da mecânica dos fluidos. Vamos ver também o escoamento intermediário e o escoamento que é chamado sem colisões ou molecular livre. Esses diferentes regimes eles podem ser representados considerando parâmetros adimensionais que a gente já conhece no nosso dia a dia. Por exemplo, podemos analisar o número de Reynolds associado ao dado de escoamento, que envolve então uma relação entre forças inerciais e forças viscosas, ou um fluxo de momento mn(u²) sobre a transferência de momento associada a um determinado comprimento característico L, que seria então a viscosidade vezes a velocidade média sobre esse comprimento característico. Um número adimensional mais novo para vocês é o número de Knudsen, que ele envolve a relação entre um comprimento microscópico, que seria o livre caminho médio, e um comprimento macroscópico, que seria, por exemplo, a separação entre placas paralelas, o diâmetro de um tubo, ou o tamanho de uma asa, e assim por diante. Então é uma relação entre uma quantidade microscópica e a quantidade macroscópica em determinadas condições físicas. E por fim, o número de Mach, que mede a relação entre a velocidade média e a velocidade do som, que pode ser determinada em termos da pressão do gás, da densidade do gás, que seria a massa vezes a concentração molecular, número de moléculas por unidade de volume, e a razão entre os calores específicos Cp e Cv, representada aqui por gama. Esses parâmetros adimensionais não são independentes, eles estão correlacionados. Nós podemos mostrar isso a partir das expressões que nós derivamos anteriormente, ou seja, para a viscosidade nós sabemos que a viscosidade é 1/3 de mn vezes o livre caminho médio vezes a velocidade média. Considerando o valor de Reynolds, o Reynolds ele é mn vezes a velocidade do fluido média vezes um comprimento característico sobre a viscosidade. Então, nesse caso, nós teríamos mnu L sobre 1/3 de n lambda velocidade média. Então, esse termo vai embora com esse termo. Já temos aqui uma expressão, olha aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre o Knudsen. Então, isso significa que o Reynolds ele é igual a U, 3 vezes U sobre o Knudsen vezes a velocidade média. Podemos explicitar o valor da velocidade média e escrever U em termos do Mach. Ficamos com 3 vezes Mach vezes a velocidade do som sobre Knudsen, raiz de 8kT sobre πm. A velocidade do som seria igual a raiz quadrada da pressão do gás, gama vezes a pressão do gás sobre mn. Então, aqui a gente fica com 8kT sobre πm. Considerando já a pressão de gás ideal, nós ficamos com a seguinte relação. Então, a gente fica com gama mn, pressão do gás é nKT sobre 8kT sobre πm.
KT vai embora com KT, N vai embora com esse N, e o M vai embora com esse M aqui, ó. Nós ficamos então com 3 vezes o Mach dividido pelo Knudsen, e aqui fica π sobre gama sobre 8. Absorvendo também esse 3, nós podemos ficar com o Mach sobre N aqui dentro. Nós ficamos com 9 sobre 8 vezes π vezes gama. Numericamente, esse valor aqui é 1,8 vezes raiz de gama. Dessa forma, nós temos que o Reynolds ele é igual a 1,88 raiz de gama vezes o Mach sobre o Knudsen. Então perceba que toda vez que a gente define o Knudsen e nós podemos então determinar o Mach dentro de uma determinada faixa e verificar o Reynolds associados a isso. Então o Knudsen, podemos ver um exemplo. Olha aqui, ó. Então nós temos essa expressão característica, né, entre esses parâmetros adimensionais. Ao nível do mar, nós temos aproximadamente 3 vezes 10 na 25 moléculas para cada metro cúbico. Podemos considerar uma estimativa da seção de choque de 10 a menos 19 do metro quadrado. E o livre caminho médio na faixa de 3 vezes 10 a menos 7 do metro. E a velocidade do som em torno de 300 metros por segundo. Então significa que o Knudsen, nas condições ao nível do mar, ele é muito menor que 1. Se a gente pegar uma faixa de Mach que vai de 0,001 até 10, então abrangendo uma grande faixa de escoamentos em diferentes velocidades, escoamentos incompressíveis, escoamentos compressíveis. Nessas condições, né, uma grande faixa então de escoamentos, o Reynolds é sempre maior que 1, muito maior do que 1, mostrando a correlação direta entre essas quantidades adimensionais que a gente utiliza comumente para descrever os escoamentos, né, na nossa vivência prática, né? Assim, em termos da condição que nós vimos agora, quando o Knudsen é muito menor que 1, a gente diz que esse tipo de escoamento ele é dominado pelas colisões. Isso significa dizer que uma molécula ela colide muitas vezes antes de colidir com um objeto que está imerso nesse escoamento. Isso significa que o livre caminho médio ele é muito menor que o comprimento característico desse objeto. Quando nós imaginamos esse tipo de processo, esse tipo de parâmetro dimensional, Knudsen muito menor que 1, que na prática esse Knudsen ele vai ser, a gente consideraria escoamento contínuo. Quando nós estamos falando entre Knudsen menor do que 10 a menos 3, a gente já pode realmente considerar essa condição. Nessa situação, na ausência de movimento global, são processos difusivos que são responsáveis pela transferência de massa, quantidade de movimento e energia em um gás. Isso que esse tipo de escoamento ele é típico da mecânica dos fluidos. E quando nós estamos explorando escoamentos numa faixa de velocidades bastante ampla, de Mach 0,001 até Mach 10, esse tema é explorado dentro da disciplina de escoamentos compressíveis. O oposto dessa situação seria o escoamento quando o Knudsen é muito maior que 1, ou seja, o efeito das colisões intermoleculares é desprezível. Nessa situação, as moléculas colidem muitas vezes com o objeto que está imerso no gás e as colisões entre moléculas é desprezível. O efeito das colisões intermoleculares é desprezível.
O que importa acaba sendo o mais importante realmente são as dimensões características. Então, o livre de caminho médio acaba sendo diretamente associado nessas dimensões características. Esse é chamado de escoamento sem colisões, ou escoamento sem colisão. É típico do movimento de fluidos em regiões muito altas, em regiões elevadas, na alta atmosfera. Quando se está explorando, por exemplo, o escoamento em torno de um satélite, então existe um objeto cujo escoamento se pretende estudar, se pretende analisar, a gente chama esse escoamento molecular livre. E o caso intermediário seria o regime de transição entre escoamento dominado por colisões, escoamento com colisões intermoleculares desprezíveis e sendo dominados pelas colisões com o objeto. Então isso seria uma região intermediária e é um escoamento bastante cru em termos de estudos. Assim, a gente não tem muitos estudos nessa região de transição, que é realmente complicada de se analisar. Se tem tanto o efeito das colisões entre moléculas e o efeito das colisões com o objeto, né, tendo um peso muito parecido. Bem, agora vamos explorar os diferentes regimes de escoamento que nós temos variando o Knudsen envolvido. Imagine a situação onde nós temos um tubo longo, um fluido que escoa através de um tubo longo, a fim de que as condições de contorno, as condições de fronteira não afetem o escoamento na região mais central. Considere que esse tubo ele tem um determinado diâmetro 2A. Assim, se a gente imagina uma condição típica da mecânica do contínuo, como aquela que é encontrada em condições ao nível do mar, nós vamos ter então que o Knudsen sobre o comprimento característico, nesse caso poderia ser o A, ele é muito menor que 1. Considere a situação onde existe um gradiente de pressão no sistema. Aqui nós podemos dizer que nós temos uma pressão 1, aqui nós temos uma pressão 2. Se a gente analisar o balanço de forças em uma condição de regime permanente, nós vamos ter que as forças de pressão que movem o escoamento associado à diferença de pressão, ela se equilibra perfeitamente com a força viscosa que resiste ao escoamento. Aí a gente tem uma velocidade constante ao longo do tubo. As forças de pressão, elas podem ser escritas em termos da diferença de pressão da seguinte forma. Nós temos aqui P1 menos P2 vezes a área envolvida. Podemos considerar a área de um pequeno cilindro concêntrico a essa linha tracejada, um cilindro de raio R, assim isso ficaria π, a força aplicada nesse pequeno cilindro. Em termos da diferença de pressão, isso aqui seria menos ΔP πr ao quadrado. A força viscosa, nesse caso, ela sai lá da lei de Newton-Navier, que nós vimos na última aula, que depende da viscosidade, depende do gradiente de velocidades e da área de contato. A área de contato nessa situação ela pode ser pensada como sendo esse cilindro que concêntrico aqui, olha, de raio R. Então, imagina que nós temos aqui um raio R e ele tem um comprimento ΔZ. Vamos imaginar um comprimento ΔZ envolvido. Então o perímetro desse cilindro seria 2πr vezes o comprimento, que daria a área de contato total de 2πr ΔZ. A gente está considerando aqui o escoamento laminar, né? Então aqui a gente tem vários
cilindros concêntricos, né, coaxiais. A gente está pegando um deles. Podemos igualar essas duas forças e nós temos o seguinte. Então, menos ΔP, π r ao quadrado, igual a μ du dr, 2π r ΔZ. Passando ΔC dividindo, nós temos ΔP sobre ΔZ. Esse π vai com esse π, esse r vai embora aqui, então a gente fica com r μ, 2 vezes μ, vezes du dr. Então podemos escrever o du dr aqui como sendo menos r sobre 2 sobre μ, 2 vezes μ, vezes dpdz. A gente pode agora resolver essa equação diferencial considerando a seguinte condição de contorno. Então, que para U igual a R, quando R for igual a A, ou seja, quando a gente estiver justamente nesse ponto, a velocidade deve ser zero. Assim, vocês podem mostrar que nessa condição a solução que envolve a velocidade para diferentes valores de R, ela pode ser escrita então como A ao quadrado menos E ao quadrado sobre 4 vezes μ dp dz. Então esse é o escoamento típico parabólico, como nós podemos ver, o perfil é parabólico, também chamado de escoamento Poiseuille. Podemos determinar o fluxo de massa associado a esse escoamento, uma propriedade que é utilizada frequentemente para comparar diferentes tipos de escoamento. Nesse caso, o fluxo, podemos imaginar o fluxo de moléculas por segundo. Então, o fluxo ele é visto dessa forma, integral de n vezes a velocidade dA, integração sobre a área total, então a área da seção transversal. Nesse caso, apenas A. Assumindo que na seção transversal nós temos a mesma densidade, então a gente pode escrever isso como sendo o dr. Pensando já num elemento infinitesimal de área associado àquele cilindro, isso seria πr, 2πr dr. Assim o fluxo seria igual a ao quadrado menos E ao quadrado sobre 4μ, que a gente teria o sinal vezes o gradiente de pressão ao longo do eixo Z. O escoamento que move, a diferença de pressão que move o escoamento, 2π r dr. Podemos fazer a integração aqui de 0, dr igual a zero, seria o centro, né, passando pelo aquele eixo tracejado, representado ali por uma linha tracejada, até r igual a A. A integração vai produzir o seguinte fluxo.
Vou chamar aqui de fluxo de pós L. Então isso vai dar menos π elevado a 4 sobre 8.000 vezes n dp dz. Vamos agora analisar o escoamento que se dá no nútice de transição, ou seja, quando nós temos que o livre caminho médio é comparável à menor escala característica do problema. Mas mesmo assim, vamos assumir a situação onde eu tenho lambda menor do que esse comprimento característico. Ele é da ordem, mas ele é menor. Vamos considerar essa situação. Quando nós temos um nútice próximo de 1, já aquelas suposições fundamentais da mecânica do contínuo, da mecânica dos fluidos, já precisam ser revistas. Nem todas elas são agora válidas. Então o que a gente pode fazer assim, é obter uma equação de pós-L, tanto para a velocidade quanto o fluxo, modificada, incluindo o que a gente chama de escorregamento do gás junto às paredes. Quando essa hipótese é encontrada num determinado problema, é comum que a gente tenha escorregamento do fluido. E escorregamento significa que a velocidade do gás junto à parede agora não é mais a velocidade da parede. Então existe uma diferença relativa entre essas duas velocidades. Como a gente pode observar nesse esquema que está mostrado aqui, que envolve simulação de dinâmica molecular. Então, junto à parede, nessa região intermediária entre parede e fluido, se a gente analisar o escoamento exatamente na região de transição entre o sólido e a parede, a gente vai ver uma determinada velocidade, e não zero, como acontece quando nós temos o escoamento do contínuo. Podemos entender melhor esse tipo de escoamento se imaginarmos uma situação inicial considerando duas placas paralelas. Então imagine que nós temos aqui duas placas paralelas separadas por uma distância h. Vamos considerar que então o líquido caminho médio é menor do que h, da mesma ordem, mais menor. E isso significa que a molécula ela sofre várias colisões após colidir com a parede. Então, no caso, quando nós estamos trabalhando com núcleos muito menor que 1, essa molécula sofre incontáveis colisões antes de colidir com a parede. Aqui a gente diminui, né? Ela sofre várias colisões, mas é um número já bem menor do que acontece no caso do contínuo. Isso significa isso aqui não isso é da ordem de 1 e não tendendo a zero como acontecia anteriormente. Para entender isso, vamos pensar assim, olha, vamos pensar que temos aqui uma molécula, vamos imaginar que nós temos uma velocidade média, nesse ponto, e a componente tangencial dessa velocidade média é Q1, antes da colisão, e a Q2 depois da colisão. Imagina que nós temos duas situações, né? Componente tangencial antes da interação com a parede, sendo Q1, e depois a interação com a parede, sendo Q2. Então aqui a molécula, na média, o escoamento teria essa velocidade aqui, ó. Antes da colisão, e depois da colisão seria essa velocidade aqui. E as componentes tangenciais são Q1 e Q2, nesse caso. Quando nós imaginamos escoamentos com núcleo próximo de 1, a gente agora precisa especificar como é a colisão das moléculas com a parede. Se a gente tiver uma colisão elástica, se todas as moléculas colidem de maneira elástica com a parede, essas magnitudes elas tendem a ser igual antes e depois da colisão, ou seja, Q2 é igual a Q1. Não há a conservação da energia cinética das moléculas. Então, se a gente pega um grupo de moléculas, antes e depois da colisão, elas têm a média da velocidade desse grupo
antes e depois da colisão é igual. Q2 é igual a Q1. Uma outra forma de enxergar a colisão entre as moléculas e a parede é pensar numa colisão difusa, ou que envolve uma reflexão difusa. Nesse caso, como é que a gente imagina? A gente pensa assim, a molécula, quando ela se aproxima da parede e toca a parede, ela fica em contato com a parede por algum tempo e depois é reemitida com as informações da parede. Nessa condição, o que a gente obteria em termos de velocidade tangencial média? A gente obteria que a velocidade Q2 seria exatamente igual à velocidade da placa de cima. Aqui eu não mencionei, então, nesse caso, nós temos a placa de baixo, ela tem a velocidade igual a zero, e a placa de cima teria uma velocidade U0. Então, tem um escoamento relativo entre as placas, isso significa que um escoamento laminar é formado, né? Onde a velocidade das lâminas aqui vai variar de U0 a 0. Então, temos duas possibilidades de interação entre moléculas e parede nesse caso. Então, uma baseada em termos de uma colisão elástica, Q2 é igual a Q1, e a segunda hipótese seria uma reflexão difusa, uma colisão difusa. Molécula colide com a parede, fica lá por um determinado tempo, adquire as informações da parede e é reemitida com as informações da parede. De modo que, na média, a componente tangencial seria o zero. Para descrever a relação entre Q2 e Q1, nós podemos utilizar o que é chamado de coeficiente de acomodação. Em termos do coeficiente de acomodação, a velocidade tangencial média, Q2, ela pode ser escrita da seguinte forma. Q2 é igual a sigma vezes U0 mais 1 menos o sigma vezes a velocidade inicial, Q1 nesse caso. Então você veja que é uma média ponderada baseado justamente no sigma, nesse coeficiente de acomodação. A média entre as velocidades pré- e pós-colisionais ela é dada pela seguinte relação. A gente pode imaginar que numa determinada altura h, UH, ou imediatamente antes da colisão, olha aqui, olha. Isso já vai ficar melhor porque aqui a gente está falando em termos antes e depois da colisão. Então, se a gente imagina imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, a média, aqui olha, nesse ponto, seria então Q1 mais Q2 sobre 2. E essa velocidade a gente chama ela velocidade em H, velocidade H, que é UH nesse caso. Podemos combinar essas duas informações, essas duas relações, e escrever então que Q1 sobre 2 mais sigma U0 sobre 2 mais 1 menos sigma sobre 2 Q1. A velocidade em H então seria mais, aqui seria então 2 menos sigma sobre 2 sobre sigma vezes Q1 mais sigma sobre 2 o zero. Essa relação que nós temos entre a velocidade Q1 e a velocidade no ponto H, né? Antes e depois da parede. O que nós estamos tentando fazer aqui? A gente quer determinar justamente
qual é a diferença de velocidades entre o zero e a velocidade em h, que é justamente a velocidade do fluido junto à parede, que está aqui, olha, nesse ponto aqui. Por isso que a gente está tentando relacionar isso com as velocidades antes e depois, as velocidades médias antes e depois da colisão. Nota aqui que nós temos algumas informações para determinar, nós precisamos de algumas informações para determinar o H. Então a gente precisa primeiro de sigma, mas sigma, o coeficiente de acomodação, em geral ele é bem conhecido para diferentes superfícies, ele é um dado de entrada, é um dado experimental que a gente precisa fornecer. Isso aqui é obtido a partir de experimentos. O zero nós temos também do experimento, fica faltando justamente Q1 nessa expressão. A gente precisa, para determinar a velocidade junto à parede, a gente precisa determinar a velocidade Q1. Como é que poderíamos obter essa informação? Veja, quando nós escrevemos a velocidade média em termos de Q1 e Q2, o que a gente está querendo quantificar aqui é qual a influência da parede no processo colisional. Eu não quero que nessa medida a influência das colisões com outras moléculas seja considerada. Eu quero saber, eu estou correlacionando isso diretamente com o coeficiente sigma, o coeficiente de acomodação. Então eu quero saber, o ideal seria assim, imediatamente antes da colisão, eu tenho as moléculas viajando então com o Q1, imediatamente depois da colisão eu tenho as moléculas viajando com o Q2. Assim eu relaciono a influência da parede a partir de uma velocidade inicial Q1 é tanto. Aí eu consigo determinar a influência da parede. Mas o Q1 eu quero que ela seja explicitada de uma forma que não haja a contaminação das colisões com outras moléculas. Dessa forma, para fazer isso, eu posso imaginar assim, olha, eu vou determinar Q1 baseado na distância que a molécula percorre a partir da sua última colisão. Então, as partículas elas colidem, viajam por um determinado intervalo, colidem com a parede e são refletidas. E viajam, depois da reflexão, por mais uma distância. Essa distância ela pode ser determinada. Nós podemos mostrar que a distância média que uma molécula se desloca na direção Z no tempo livre médio, ela é dada justamente por 2/3 do livre caminho médio. Então a distância ΔZ seria essa distância aqui, olha, que está apresentada aqui nessa linha tracejada aqui. Então isso significa que antes da colisão, a molécula colidiu pela última vez quando ela estava a uma distância de 2/3 de lambda. Quando ela colide depois com a parede, depois de colidir com a parede, ela, a partir da distância 2/3 do livre caminho médio, ela colidirá com outras moléculas. Isso falando em termos da média. Então ela viaja ΔZ antes da colisão, aí após a última colisão ela viaja por ΔZ e depois de colidir com a parede ela viaja mais por ΔZ. E esse ΔZ, a gente pode mostrar, ele é igual a 2/3 do livre caminho médio. O que nós podemos fazer é assim, já que durante esse trajeto as partículas não são influenciadas pelas colisões com a sua vizinhança, então nós podemos escrever que a velocidade Q1 ou a velocidade tangencial em Z1 em termos de uma série de Taylor da seguinte forma. Então imagine que na altura Z1 a velocidade seria a velocidade tangencial, primeiro de tudo.
Então eu vou escrever essa velocidade tangencial em torno da velocidade Z1. Então, uma velocidade tangencial em torno da posição Z1, em torno da velocidade medida em Z1, seria igual a, então, 1Z1 mais uma perturbação. E essa perturbação a gente pode dizer seria, então, du dz ΔZ. Então, isso aqui seria mais du dz, considerando esse ΔZ característico, após há uma alteração, né, após a qual há uma alteração da velocidade tangencial. Aqui a gente está determinando a velocidade em torno dessa região, antes de sofrer essa alteração. Então aqui seria 2/3 de lambda. Aqui nós temos o seguinte, agora usando as nossas informações, quando eu tenho Z igual a H, ou seja, quando estou junto à parede, eu sei que essa velocidade tangencial é igual a UH. Quando eu tenho Z igual a Z1 ou H menos 2/3 de lambda, a minha velocidade tangencial é justamente Q1. Então assim eu posso reescrever essa relação dessa forma. De forma geral, quando nós temos o tangencial, ou melhor, de maneira específica, né? Quando então Z é igual a H, então isso aqui ficaria, a velocidade tangencial seria o próprio H, e a velocidade UZ1 seria Q1. Então a gente vai escrever assim. Mais 2/3 de lambda du dz. Dessa forma, nós obtemos uma expressão agora que envolve a velocidade junto à parede com a velocidade a uma altura Z1, ou igual a 2/3 de lambda. E essa equação adicional, ela vai permitir que eu determine o H usando aquela relação anterior. Então, posso combinar duas relações aqui, olha. Então, aqui eu tenho a primeira relação, essa aqui seria, a gente pode chamar de uns 2 asteriscos. Então, a primeira relação que a gente obteve foi essa aqui, olha. Vamos chamar de asterisco. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos combinar essas duas. Apenas um cuidado aqui. Essa velocidade aqui, ela não é aqui, é 2, pessoal. Corrijam as contas. Olha aqui, ó. Aqui nós temos que isso aqui é igual a 2. Tem um errinho aqui, ó. Agora podemos combinar essas duas relações aqui. Então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui que dessa relação nós temos que Q1 igual ao H menos 2/3 de lambda du dz. Então aqui nós podemos escrever o H menos
sigma sobre 2, o zero. Multiplico por 2, divido por 2 menos sigma, isso aqui dá Q1. Podemos igualar essas duas relações. Então isso significa que a gente vai ter o H menos sigma sobre 2, o zero. 2 sobre 2 menos sigma é igual a o H menos 2 terços de lambda de U dz. Aqui fica um H menos o H menos aqui por fim nós temos que o H ele vai ser igual ao quê? Sigma sobre o zero vezes o zero. O zero menos 2 menos sigma sobre sigma vezes 2 terços de lambda de U dz. Então essa relação que nós temos entre o H e as quantidades que nós temos para esse problema, as quantidades características do problema. Então, o zero seria a velocidade característica, né, da placa que move o escoamento, sigma seria o coeficiente de acomodação, lambda seria o livre caminho médio, e aqui nós temos então o gradiente característico da velocidade ao longo de z, nesse caso. Nós vejamos que nós podemos agora calcular justamente quanto é a diferença entre a velocidade da placa
e a velocidade do fluido junto à placa. Aqui a gente nota que isso vai ser 2σ sobre sigma vezes 2/3 de lambda du dz. Olha aqui a diferença entre dH, entre d0 e dH é justamente o que é chamado de velocidade de escoamento. Desculpe, velocidade de escorregamento. Então aqui nós temos como o zero é maior, vamos colocá-lo dessa forma aqui, ó, o 0 menos H, e isso vai ser 2 menos sigma sobre sigma vezes 2 vezes lambda sobre 3 du dz. Quando, considerando aqui, olha, cuidado, quando o z é igual a h. É isso aqui que é justamente a velocidade de escorregamento, né, que a gente pode chamar justamente de uma velocidade de slip, né, ou escorregamento. Então podemos só ajustar isso aqui, chamar isso aqui, né, de slip. Temos diferentes situações que podem acontecer no dia a dia, nas aplicações. Uma situação seria assim, a gente poderia chamar isso de caso 1, quando nós temos uma reflexão puramente difusa, ou seja, nós podemos modelar o gás, né, de modo que todas as interações com a parede sejam difusas. Em todas as interações, as moléculas são absorvidas pela parede, perdem a informação que elas tinham anteriormente, de alguma forma, porque elas entram em equilíbrio com a parede, e são remetidas com a velocidade da parede. Então, nesse caso, a gente teria que o slip seria igual a 2 menos 1, dá 1 sobre 1. Então isso aqui ficaria 2 lambda du dz para z igual a h. Então, seu escoamento pode ser modelado imaginando o coeficiente de acomodação igual a 1, ou seja, representando todas as interações com a parede por meio de refluxão difusa, a velocidade de slip, a velocidade de escorregamento, seria dada por essa relação aqui. O segundo caso que a gente poderia imaginar é o caso extremo. Ou seja, quando nós temos apenas reflexões especulares. Isso significa que o sigma é igual a zero. Não há reflexão difusa. Então, todas as reflexões se dão de modo que Q2 é igual a Q1. E nessa situação, o que a gente vê? A gente tem aqui sigma tendendo a zero, então isso aqui tende ao infinito. Que seria uma singularidade matemática. O que não procede, porque a gente sabe que em todas as situações físicas a velocidade ela é finita. Então isso significa que para todos os casos práticos que a gente pode imaginar, o coeficiente de acomodação ele deve ser maior que zero. Para que realmente a velocidade seja finita. A situação observada seja uma situação física. Adicionalmente, nós temos aqui um outro comprimento que é citado quando a gente está falando de escorregamento, é justamente o comprimento do escorregamento, que é justamente esse Bzinho aqui. Então a gente tem aqui que toda a parede ela se desloca à velocidade u0. Então aqui
e que a diferença entre o 0 e o H é justamente isso aqui. O comprimento do escorregamento, ele é definido por esse fator B, que é apresentado aqui. Agora vamos aplicar esse resultado para a situação anterior que nós exploramos, que é o escoamento pós-L. Por simplicidade, vamos considerar que sigma igual a 1, ou seja, que o escoamento é modelado por uma reflexão difusa em termos microscópicos. Então isso significa que o slip, que a velocidade de escorregamento, seria 2/3 de lambda dUdz. A diferença é que quando nós exploramos o escoamento pós-L, a gente não considerou a componente Z, a gente considerou a componente R. Então vamos fazer essa troca aqui, ó só. Mesma componente, lá a gente chamou de R, né? Então isso aqui é R, então aqui é R. Tá ok? E vimos também que o du dr lá, aquela equação diferencial obtida, é R sobre 2μ dp dz. Considerando a situação onde o R é igual a H, lembrando também que lá não é H, que a gente usou A. Então a velocidade de escorregamento então ficaria igual a, para R igual a A, então esse Rzinho aqui fica igual a, então aqui a gente fica com A sobre 2μ dp dz. Esse 2 vai com esse 2, portanto, a velocidade de escorregamento nessa situação vai ser, para o escoamento pós-L, vai ser 1/3 de lambda vezes A sobre μ dp dz. Olha, aqui está faltando um sinal. Então falta um sinal aqui. Dessa forma, tem um sinal aqui. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Olha, considerando a equação diferencial para o escoamento pós-L, que a gente viu, dUdr igual a menos R sobre 2 vezes μ dp dz. E agora, assumindo que a condição de contorno, quando R é igual a A, é igual à velocidade de slip, velocidade de escorregamento, então mostrem que a velocidade radial, ela vai ser essa velocidade aqui, que quando você substituir justamente a velocidade de escorregamento, vocês vão chegar nessa relação aqui, menos tá ok? Mostrem então que a diferença
entre o escoamento convencional do Poiseuille, quando nós temos um Knudsen muito menor que 1, e o escoamento com escorregamento, que é justamente esse termo aqui que envolve o livre caminho médio. Então a gente nota aqui que quanto maior for o livre caminho médio, maior vai ser o deslocamento, né? Maior vai ser a velocidade junto à parede, e maior o escorregamento envolvido. Podemos determinar agora o fluxo total para esse escoamento. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui só. Vamos colocar isso aqui para cá. Está aqui o fluxo total. Ele vai ser igual a... Então, já considerando n constante, de 0 a 2 πr/dr, que o fluxo... Então quero que vocês também mostrem que isso aqui vai ficar π elevado à quarta, 8 vezes μ, vezes a concentração, dp dz. 1 mais 8 terços de lambda sobre A. É bastante interessante observar que agora o efeito do escorregamento acontece aqui, olha, fica bem visível no fluxo de massa. E a gente nota que quanto maior é o escorregamento, maior será o incremento no fluxo de massa. O efeito que a gente poderia interpretar isso da seguinte forma: quanto maior o escorregamento, menor é o atrito entre o fluido e as paredes. Isso significa que o escoamento, que o fluido reage de maneira mais acentuada ao gradiente de pressão aplicado ao sistema. Quanto maior o escorregamento, maior é o fluxo de massa através do duto. Tá ok? Por fim, agora vamos analisar o escoamento que se dá em Knudsen muito maior que 1. Então, nessa situação que nós temos é um escoamento num tubo longo, da mesma forma como nós vimos anteriormente, só que as pressões envolvidas elas são muito baixas. Por quê? Porque é justamente a pressão ou a densidade que vai fazer com que o Knudsen fique muito maior do que 1. Então, o livre caminho médio ele é muito maior do que o raio do tubo, nesse caso. Mais uma vez, nós temos uma condição onde a pressão 1 é maior que a pressão 2. Vamos considerar aqui que o escoamento é isotérmico, nesse caso. Nessa situação, o que nós temos? Nós temos que as moléculas, diferentemente dos casos anteriores, as moléculas agora colidem muitas vezes com a parede antes de colidirem entre si. Dessa forma, o livre caminho médio associado a um duto, como esse aqui, ele, podemos pensar em termos de um livre caminho médio efetivo, ele seria praticamente 2 vezes o A. Então, um livre caminho médio, já que a gente imagina as moléculas viajando e colidindo com o tubo, sem colidir entre si, é esse escoamento que a gente observaria aqui, né? Quando nós analisamos esse escoamento molecular livre, nós podemos também, como vimos anteriormente, ter colisões do tipo especular ou colisões difusas. Só que quase que 100% dos experimentos mostram, né, em teoria cinética, mostram que praticamente a reflexão difusa ela é mandatória. Então, ela acontece na maioria das vezes. Isso significa que nós podemos sempre considerar o sigma, o coeficiente de acomodação, próximo de 1 ou igual a 1 nas nossas análises. Que a gente tem, como é que a gente imagina a interação com a parede, nesse caso?
Quando nós estamos falando de escoamento molecular livre, se imagina, como a gente já mencionou anteriormente, que a molécula, quando ela atinge a parede, ela é absorvida e, após alguns instantes, ela é reemitida. Como é que isso ficaria? Como é que isso seria visto, então? Como é que a gente poderia, de um ponto de vista dinâmico, enxergar isso? A gente poderia imaginar assim, olha, imagine que logo acima da parede existe uma camada hipotética de gás. E quando a molécula entra nessa região, ela colide com essas moléculas dessa camada de gás, adquire essa informação e reemitida de modo similar a um processo de fusão. De modo similar no que toca à presença de um pequeno orifício junto às paredes sólidas, como a gente viu. Então a molécula, a princípio, ela entraria nessa região, entraria em equilíbrio com o gás que está nessa camada hipotética, que, por sinal, também está em equilíbrio térmico com a parede, e seria reemitido por um processo, de maneira similar a um processo efusivo. Pensando então que sempre existe um pequeno orifício que permite que as moléculas viajem através da parede. Então essa seria a maneira que a gente poderia imaginar a reflexão difusa para um escoamento molecular livre. Essa análise ela é bastante demorada, bastante complexa. Então, a gente pode mostrar que esse fluxo que passa através de um duto sob condições de escoamento molecular livre, quando o Knudsen é muito maior que 1, a gente pode mostrar que esse escoamento de Knudsen ele apresenta esse fluxo de massa, dado aqui. Olha. Então, só cuidado, né? A gente ali falou em fluxo efusivo, o fluxo efusivo ele se dá da parede para o gás. Aqui a gente está falando do fluxo que se dá através do duto, né? De acordo com o gradiente de pressão, impulsionado pelo gradiente de pressão ou em termos do gradiente de densidade. Lembrando que nós podemos, claro, escrever a pressão em termos da concentração, em termos do número de moléculas por unidade de volume, nesse caso. Se a gente considerar o escoamento de Poiseuille análogo a essa situação, ou seja, o escoamento isotérmico, mesmo a diferença de pressão, o mesmo gradiente de pressão que leva então a um gradiente de concentração, nós chegaremos nessa expressão para o fluxo de massa, através do tubo. Veja que quanto maior, em ambos os casos, quanto maior o livre caminho médio, menor o fluxo envolvido. Então, se a gente imagina aquela situação que temos um duto, onde o livre caminho médio é 2 vezes o raio, então é o diâmetro. Então você vê que quanto maior o diâmetro, menor é o fluxo de massa na direção paralela ao gradiente de concentração. Então esse é um efeito que a gente já nota. Essa expressão ela foi obtida só substituindo na expressão de Poiseuille que a gente viu anteriormente, a expressão para viscosidade em termos justamente daquela quantidade que a gente viu no início da nossa aula. Então, N, 1/3 de N vezes M, vezes o lambda, vezes a velocidade média. Então, substituindo essa viscosidade na relação de Poiseuille que a gente derivou anteriormente, a gente tem essa expressão aqui. Ó. É útil a gente comparar a relação entre massas, a relação entre fluxos de massa. Note que se a gente substituir essas duas relações, né, e determinarmos a razão entre os fluxos, a gente vai chegar nesse fator numérico e vai mostrar que o fluxo molecular livre é em torno de 6,5 vezes maior que o fluxo de moléculas considerando o escoamento de Poiseuille. Pois isso é uma diferença muito considerável e mostra que, dependendo da abordagem que a gente tomar de análise do escoamento, nós podemos obter fluxos de massa, fluxos de moléculas muito diferentes.
Então, quando a gente tem uma condição de Knudsen tendendo a zero, que é o escoamento contínuo, você tem um fluxo de massa bem menor. Por quê? Porque o efeito das colisões ele aparece de maneira mais evidente no fluxo preferencial através do duto. Por outro lado, quando nós não temos as colisões entre as moléculas, o que interessa são as colisões com as paredes envolvidas, nós temos um fluxo maior na direção do escoamento, na direção de acordo com o gradiente de pressão imposto. E esse fator é maior do que 6. Então nós vemos que a importância é a gente modelar muito bem o escoamento que nós estamos trabalhando. A gente tem que ter absoluta certeza daquilo que nós estamos fazendo, né, da aplicação que nós estamos explorando, porque dependendo das condições envolvidas, às vezes a gente sai de uma condição normal, condições normais, temperatura e pressão, escoamento, a pressão perto de 1 atm, a temperatura de 300 kelvins, e produz vácuo no sistema, e o sistema, o Knudsen, ele vai aumentando, e numa condição de alto vácuo você tem um Knudsen muito elevado. E nessa condição os fluxos de massa previstos são muito diferentes. Então a gente precisa sempre tomar cuidado com a abordagem, ter certeza das suposições e da veracidade dessas suposições numa aplicação específica. Esse material, pessoal, caso vocês queiram ver alguns detalhes, ele está bem detalhado no livro do Gombosi, especialmente essa parte de escoamento molecular livre. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, um abraço para vocês e a gente se vê. Tá bom, moçada? Então, falou. Tchau, tchau.